Olá, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal da RV Construções e Perícias. No vídeo de hoje nós vamos falar os cuidados que você deve tomar em relação a esse trabalho aqui, a escavação de valas. Para isso, no vídeo da semana retrasada, nós falamos sobre os projetos da escavação de valas. Nós falamos sobre projeto de nivelamento geométrico, como, por exemplo, o lançamento de tubos de drenagem para a coleta de águas pluviais. Se você ainda não viu esse vídeo, eu recomendo que você veja este vídeo antes de nós falarmos sobre a escavação de valas. Eu vou deixar o link aqui no card e também na descrição desse vídeo para você acompanhar, ver lá tudo sobre o projeto de nivelamento geométrico desses tubos, para a gente agora prosseguir e falar sobre a execução da obra desse projeto de nivelamento geométrico, da escavação de valas e do lançamento desses tubos e os projetos aí complementares. Então, assista lá se você ainda não viu e vamos seguir agora para a escavação de valas. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil aqui da RV Construções e Perícias. Inscreva-se aqui no canal para fortalecer o nosso trabalho. Deixa já o like aqui também no vídeo, se esse conteúdo faz sentido para você e te ajuda de alguma forma. E vamos lá falar tudo sobre escavação de valas. Então vamos lá. O primeiro cuidado que você tem de tomar em relação a essas tubulações enterradas é a sua profundidade em relação ao que tipo de tráfego essa via vai estar sendo submetida. Por exemplo, se for interior de lotes, dentro de conjuntos habitacionais, por exemplo, essa tubulação ela deve estar enterrada a pelo menos 30 centímetros. Se for passeio, por exemplo, calçada, essa tubulação ela deve estar enterrada a pelo menos 60 centímetros. Se for tráfego de veículos leves, 80 centímetros. Já tráfego de veículos pesados, 1,20 m. E ferrovia, 1,5 m. Tudo isso para evitar danos nas tubulações desse tubo aqui, independente de que tubo seja, da coleta de águas pluviais, por exemplo, evitar danos aqui por conta das tensões aplicadas nessa superfície do solo. Então esse é o primeiro cuidado a ser tomado. Então, aqui estão alguns exemplos de tubulações enterradas para fazer o projeto de nivelamento geométrico, por exemplo, que nós falamos no vídeo da semana retrasada, que eu comentei no início desse vídeo. E aí a gente pode perceber um PV aqui, que é um posto de visita, e a gente consegue decifrar o que seria um posto de visita. Então eu coloco aqui que é uma câmara destinada para visitas de técnicos, para fazer uma manutenção, uma inspeção, uma manutenção aqui. Então um posto de visita vai permitir o acesso de operadores, de trabalhadores aqui para fazer algum eventual trabalho. A diferença entre um posto de visita, que ele é visitável, para um posto de inspeção, é justamente o fato de eu conseguir visitar esse posto, de eu conseguir acessar ali com um operador, um trabalhador, para fazer um trabalho de manutenção e inspeção. O posto de inspeção, como o nome já diz, a gente não consegue visitá-lo. A gente consegue fazer apenas uma limpeza com algum equipamento e não adentrando pessoalmente ali naquele posto. Então essa é a diferença entre o posto de visita e um posto de inspeção. Então está aqui a foto ilustrativa de uma obra fazendo aí a instalação desses postos. E aqui mais uma imagem para ilustrar melhor, né, contextualizar essa obra da tubulação enterrada. Então nós temos aqui a manilha, que é a rede de drenagem pluvial, ligada nos coletores aqui, na guia, na sarjeta, separado da rede de água, da rede de esgoto também, que isso é muito importante. A rede de esgoto ela não pode estar interligada na rede de drenagem pluvial, correto? E aí durante o serviço, já durante a obra da escavação de valas, a gente se depara com algumas interferências durante essa obra. Alguns projetos requerem alguns cuidados especiais, principalmente por conta da instabilidade do solo, da heterogeneidade do solo também.
porque nós temos um solo com características diferentes em diversos pontos. Imagina, nós temos aqui uma rede de drenagem pluvial que ela leva metros e metros, talvez quilômetros e quilômetros de extensão para nós fazermos o lançamento desses tubos. Agora você imagina trabalhar num solo que por muitas vezes é heterogêneo e nós precisamos saber que existem solos diferentes ao longo daquele trecho. É um trecho grande, consideravelmente grande, então nós vamos ter diferentes tipos de solo ao longo desse trecho. Nós também precisamos tomar muito cuidado com as águas superficiais. O lençol freático, que pode estar aflorante em alguns pontos e em alguns outros pontos podem estar mais para baixo. Então, o solo precisamos tomar cuidado com essa água. E também interferências e obstáculos, como por exemplo, aqui a gente encontra um cadáver de animais, mas a gente também pode encontrar rochas, blocos de rochas, a gente pode encontrar outras tubulações ao longo desse trajeto, a gente pode encontrar aí diversos tipos de coisas ao longo desse lançamento desses tubos. Para isso, é muito importante que nós façamos um estudo desse solo. Um estudo do solo de que forma? Com a sondagem. Nós podemos fazer uma sondagem a trado, que é aquela simplesmente para a gente ver ali inicialmente qual que é o solo do local e também verificar qual que é o nível da água. Então a sondagem a trado, eu recomendo aí que se faça um estudo, uma perfuração, pelo menos em cada PV. Em cada PV, no local de cada PV se faça uma sondagem ali a trado e também em pontos intermediários. Já a sondagem SPT, que vai fazer uma caracterização geotécnica um pouco mais precisa do que a sondagem a trado, você pode fazer ali pelo menos a cada 100 metros, né? No máximo a cada 100 metros ali você faz uma sondagem SPT, que aí você já vai ter todos os parâmetros de resistência do solo, o tipo de solo, o nível d'água também um pouco mais preciso. Já você tem que tomar cuidado também em relação à via, se aonde você vai fazer esse projeto, onde você vai fazer essa escavação de vala, se tem tráfego próximo dessa vala, porque aí nós podemos ter o desbarrancamento de solo para dentro dessa vala. Então a gente vai ser importante a gente fazer uma contenção, fazer uma espécie de contenção desse solo aqui para evitar com que o solo desbarranque por conta das vibrações advindas aí do tráfego de veículos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses pontos e a sondagem ela ajuda a gente a verificar se tem água, o tipo de solo a ser trabalhado também. E aí algumas anotações aqui que eu coloco que são importantes. Então eu coloco aqui que a sondagem a trado em cada PV, fazer um estudo em cada PV intermediários, profundidade 1 metro além do fundo da vala projetada. Então, isso a gente viu lá no vídeo anterior que eu mostrei para vocês. A gente tem a profundidade a ser escavada, a profundidade da vala, e a gente pega 1 metro adicional e faz aí uma sondagem a trado com essa distância, com essa profundidade. E também distância ideal entre os furos de 30 metros, né? Mas aí no máximo 50 metros, se caso os PVs estiverem espaçados mais do que isso. Então, análise do solo. Aqui análise do solo, a consistência, a compacidade, a resistência desse solo a gente vai conseguir com a sondagem SPT em furos específicos ou então a cada 100 metros, como eu comentei. Também a gente vai ter de ver o nível da água, se tiver água, se não tiver água, para a gente fazer o tipo de contenção adequada para aquela vala. Interferências visíveis, possíveis e prováveis, tudo que tiver de interferência a gente anota. Avaliação do entorno, né? Se a gente tem edificações ao redor, se a gente tem ruas, se a gente tem tráfego de veículos, a gente tem que anotar também. Fluxo de água superficial, se vai ter chuvas, enxurradas naquele local, a gente também tem de observar. Considerações sobre a opção, se a gente vai fazer escoramento ou a gente vai fazer talude, de repente não precisa fazer um escoramento, só um talude é possível, nós vamos falar isso daqui a pouco. O que nós vamos fazer com o solo escavado, se a gente vai fazer uma remoção ou então jogar num bota fora, por exemplo,
o que a gente vai fazer com aquele solo, e demais considerações como, por exemplo, o clima da região. O clima da região é muito importante e é até melhor que, se possível, essa obra aconteça em climas mais secos, né, em dias mais secos. Bom, em relação à escavação, o que tipo que nós vamos fazer aqui de escoramento, né, de contenção? A gente pode fazer vertical, sem escoramento, como eu mostrei em algumas fotos que eu vou mostrar depois também. A gente pode fazer simplesmente a escavação e o lançamento das tubulações aqui, sem fazer nenhum tipo de talude e sem fazer nenhum tipo de escoramento, sem nenhum tipo de contenção. É possível fazer isso. Mas normalmente, em algumas condições aí, nós fazemos sim o escoramento, nós trabalhamos aqui com estroncas, pontaletes, a depender do nível da água aí, ou a gente pode fazer até mesmo um talude, né? Um talude para ajudar aí no escoramento desse solo, na contenção desse solo. A gente faz um talude que é mais seguro do que trabalhar, por exemplo, com uma vala vertical aqui sem nenhum escoramento. Quando é que a gente vai trabalhar com cada um deles? Bom, primeiramente vamos falar desse vertical sem escoramento. Essa vala vertical sem escoramento a gente só vai fazer quando o solo ele for coeso e seco, ou seja, ele não tiver nenhuma areia, esse solo não for arenoso, porque a areia ela não tem coesão nenhuma. Então, para trabalhar com esse tipo de vala vertical sem escoramento, esse solo ele tem que ser mais argiloso, ele tem que ser mais coeso e seco, ele não pode ter água. E aí a gente consegue trabalhar com esse tipo de escavação de vala. Agora, com as escoras. Com as escoras, a gente vai depender aí basicamente do tipo de solo. Se tiver um solo instável, por exemplo, um solo arenoso, que ele já não vai ter uma coesão, a gente tem ali areia que ela não tem coesão, ela pode cair para dentro da vala. Então a gente já não pode trabalhar mais com aquela vala vertical sem escoramento. A gente já vai ter que fazer um escoramento aí para a areia não cair dentro da vala. Nesse caso a gente vai fazer esses pontaletes aqui, lembrando que é para valas rasas ou médias, entre 1 metro e 2 metros de profundidade, tá certo? Então a gente vai fazer alguns pontaletes aqui espaçados, tá? Porque como o solo agora não está encharcado, não está úmido, a gente pode fazer esses pontaletes aqui espaçados um do outro. A gente não precisa fazer um perfil de contenção liso. A gente pode fazer esses pontaletes espaçados e travá-los aqui com as estroncas. Já se o solo estiver instável, só que estiver úmido, agora ele não está encharcado, mas ele está úmido esse solo. E aí a gente faz a mesma coisa, só que aqui atrás a gente coloca uma espécie de contenção aqui, lateral, faz o travamento tanto vertical quanto horizontal, além das estroncas, certo? Então eu vou mostrar aqui uma imagem aqui que mostra uns perfis aqui espaçados. Esse solo aqui ele está úmido, então seria mais esse caso aqui da direita. Então esse solo aqui ele está úmido. A gente faz o travamento tanto vertical quanto o travamento horizontal numa vala aqui vertical, sem talude, sem inclinação. Depois a gente vem com as estroncas fazendo o travamento aqui transversal. E aqui mais uma imagem agora já com as estroncas. Então eu faço o travamento tanto vertical quanto horizontal num solo instável e úmido. E essas escoras aqui não precisam estar muito próximas, pode estar um pouco mais espaçado sim, a depender das condições de umidade desse solo. Então nós podemos espaçá-los mais, esses pontaletes verticais, e aí a gente faz o travamento horizontal também, além do transversal com as estroncas, certo? Então esse aqui é um tipo de proteção de escoramento de vala aí muito utilizado em solos úmidos não estáveis. E aí a gente tem o caso do nível d'água estar elevado, lençol freático aflorante. Nós escavamos um pouquinho e já apareceu água. E aí a gente não vai poder fazer
o escoramento com esses espaços aqui. A gente já vai ter que preencher todos os espaços para a água não passar. Então é por isso que a gente fala que é o escoramento contínuo e mais comum é em solos encharcados, instáveis e valas médias. Aí uma profundidade aí máxima de 4 metros. E aí a gente vai ter de fazer isso de forma contínua, seja com madeira ou metálico também, igual esse exemplo aqui da foto, ok? Então a água aqui não vai passar de jeito nenhum para dentro da minha vala. É importante ressaltar que para profundidades maiores que 4 metros, para condições especiais diferentes dessas, é necessário fazer um projeto de contenção, certo? E aí a gente pode trabalhar com diversas aí soluções, de repente até uma estaca-prancha, nós trabalhamos aí. Então, se for algo muito diferente disso, de situações assim mais convencionais, é importante contatar aí um especialista para fazer um projeto de contenção dessa vala. Então, aqui falando agora da tubulação enterrada. Feito aí a vala, feito o escoramento, agora vamos fazer o lançamento desses tubos, o projeto final desses tubos. Esse tubo aqui ele não pode estar em contato com o solo. É necessário aqui ter pelo menos um lastro de 5 centímetros, igual nós fazemos em fundações, para colocar a ferragem da fundação. A gente nunca pode colocar ela direto no solo, a gente tem de fazer um lastro de concreto magro. Aqui é a mesma coisa, então a gente faz um lastro de concreto magro ou até utiliza brita 1. Se for um solo mais arenoso, a gente pode usar areia aí, lastro de brita também, não precisa ser necessariamente o concreto magro. Depois a gente faz o lançamento do tubo. Esse lançamento do tubo ele pode ser tanto depois da inserção dos PVs quanto antes da inserção dos PVs. A gente pode escolher aí, a depender da obra, mas sempre é importante que a gente faça de jusante a montante, para que a gente não tenha o perigo ali do encharcamento no nosso trabalho em caso de alguma chuva torrencial. Então a gente faz o lançamento desse tubo e esse tubo ele tem de ser coberto com areia, de preferência areia grossa, toda desde da base aqui do lastro, ou de brita 1 ou de concreto magro, até a altura aqui do tubo a gente faz essa cobertura aqui com areia grossa. Depois a gente vai fazer um reaterro complementar. Esse reaterro complementar a gente também faz com areia grossa aí de 5 a 10 centímetros de espessura. Caso haja um tráfego de veículos aqui pesado, uma movimentação intensa nesse solo, é importante nós fazermos entre esse reaterro complementar e o aterro final, a gente fazer uma lajezinha de concreto armado para evitar deformações no tubo. Então essa lajezinha de concreto armado é legal aí fazer com lajota e malha pop, depois joga o concreto por cima. E eu não recomendo que seja utilizada aí envelopes de concreto pronto, aquelas placas de concreto pronto, porque elas podem romper e aí causar o rompimento do tubo também. Já a lajota não vai acontecer isso, porque caso haja um rompimento, a lajota vai quebrar e não vai prejudicar o tubo. Então, recomendo que seja com lajota, malha pop, faz o concreto para proteger essa tubulação entre o reaterro complementar e o reaterro final. Caso não haja movimentações, caso não haja tráfego de veículos pesados, e aí não há necessidade dessa lajezinha, a gente já parte para o reaterro final, que é utilizando o próprio solo. Então esse solo, a gente faz a inserção desse solo compactado, de preferência ali a pelo menos 75 de Proctor normal, para a gente fazer esse reaterro final. Depois a gente faz o enchimento aqui, por exemplo, com bica corrida, bica graduada, que é o revestimento final antes da capa asfáltica ou outro pavimento. Sempre ideal usar essa bica aqui, brita, nesse enchimento final aqui não concreto, para permitir aí a drenagem, o fluxo de água nesse solo. Também é muito recomendado que se faça aqui no reaterro,
colocar a pelo menos aqui 50 centímetros do tubo, nesse reaterro, colocar alguns barbacãs. Barbacãs estes que vão servir para drenar a água e impedir aí a flutuação desse tubo em caso de encharcamento do solo. Então é isso, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje e entendido os cuidados a serem tomados aí na escavação de valas após um projeto de nivelamento geométrico. Convido você a conhecer o nosso projeto de consultoria. Se você tem alguma dúvida em particular, se você tem alguma obra, algum projeto, algum problema aí na sua edificação e deseja perguntar algo para nós de forma individual e particular, preencha o link de consultoria que está aqui abaixo na descrição desse vídeo, que nossa equipe vai entrar em contato com você e agendar a nossa consultoria. Convido você também a seguir-nos lá na nossa página do Instagram, @RV Construções e Perícias, para você acompanhar um pouco mais de perto os nossos trabalhos diários, acompanhar-nos também na RVcast, que é o podcast próprio aqui da empresa, disponível lá no Spotify e aqui no YouTube também. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, dar o like aqui no vídeo, deixe o seu comentário aqui também sobre o que você achou desse conteúdo, se você ficou com alguma dúvida, que nós vamos te responder assim que possível. Então, muito obrigado por nos acompanhar e nos vemos em breve.